Bom, pessoal, essa é a aula completa que eu preparei para o Congresso Brasileiro de Anestesia. Eu digo que completa porque a gente tem que cortar algumas coisas para caber no tempo oferecido a nós para apresentar o tema durante o Congresso. Então, pediram para falar um pouco sobre updates nos cuidados anestésicos no trauma pélvico, né? Então, esse é um cenário que a gente realmente não gosto de ver e que realmente mostra que aconteceu uma catástrofe e a gente vai avaliar aqui no caso do trauma pélvico o que é que poderia ser feito para evitar uma imagem dessa, né? E eu costumo falar que no trabalho já no Hospital de Trauma de Fortaleza há 14 anos e assim, isso não é uma questão de literatura, mas aqui são as piores lesões que chegam pra gente lá no trauma, na minha opinião, né? É um trauma abdominal com lesão de veia cava retrohepática. Às vezes teve um paciente que chegou até estável, mas que ao mobilizar o fígado ele sanguinou, né? TCE grave, politrauma grave aí inclui aí na questão aí da veia cava, mas fiz questão de botar a veia cava em separado. É, e aí com sangramento abdominal importante ou torácico importante. É, trauma pélvico associado à instabilidade também é outro trauma que muitas vezes é subvalorizado, a questão do trauma pélvico, né? Então, ele corresponde a 5% das fraturas traumáticas, sendo de 10 a 20% nos politraumas graves. A mortalidade geral não é tão alta assim, né, 6 a 10, mas em casos de instabilidade hemodinâmica pode chegar a 70% e geralmente está associado a outros traumas, porque geralmente são traumas de alta energia, né? E a associação com outros traumas, né, a TCE, abdominal, torácico, aumenta de maneira significativa o risco de óbito. Então, por se tratar de uma lesão que não é tão frequente no nosso dia a dia, graças a Deus, ela acaba sendo sofrendo pouca priorização na atualização no estudo contínuo, né? Então, o trauma pélvico geralmente é de alta energia quando se trata de pacientes jovens, mas mesmo traumas menores em idosos pela fragilidade óssea podem acontecer. Só para ter uma noção, um aumento da diástase pública, um aumento não, um deslocamento, né? Uma abertura da pelve com diástase pública de 10 centímetros aumenta em 40% o volume da pelve, que é o que cabe ali de sangue no eventual sangramento. E olha só, isso aqui é importante, um terço dos pacientes já chegam no ambiente do trauma, no ambiente do trauma, no hospital, com coagulopatia. Então esse reconhecimento tem que ser precoce e isso vai fazer parte também do manejo, né? Então, sim, o reconhecimento precoce altera o prognóstico, tá bom? Passando um pouco para a fisiopatologia da evolução do paciente do trauma pélvico, 90% é venoso. Isso é importantíssimo quando a gente for tomar as decisões sobre o manejo do trauma pélvico no que toca o tratamento cirúrgico, né? Então, 90% inclui plexos retroperitoneais e elementos pélvicos posteriores, no caso, o sangramento ósseo, certo? Que incluindo as fraturas sacrais e rupturas da articulação sacroiliaca. Menos de 10% o sangramento é arterial. Então, isso aqui é um fator bem importante no manejo e nas decisões do trauma. Então, muita atenção para essa fisiopatologia. Então, qual é o papel do anestesiologista no trauma pélvico, né? Eu vou resumir aqui num slide. 3. Reposição volêmica adequada, e aí eu não estou falando aqui de eventualmente CCD, mas fazer uma reposição com controle de danos. Manejo da coagulação, como eu disse, um terço dos pacientes chegam com coagulopatia. E o gerenciamento da crise, porque o anestesista vai ter um papel fundamental no incentivo, digamos assim, na discussão do que fazer primeiro no tratamento mesmo para evitar, para estancar o sangramento, para parar o sangramento. E aí inclui o tamponamento pélvico, fixação externa, angiografia, incluindo aqui o REBOA, que a gente vai falar que é um balão intraórtico, tá bom? Então, a abordagem obrigatoriamente tem que ser multidisciplinar. Inclusive, em 2019, saiu um guideline do manejo precoce do trauma pélvico que incluía várias sociedades, emergência, anestesia e terapia intensiva, serviço de saúde das Forças Armadas, ortopedia, cirurgia digestiva e urologia.
no sentido de otimizar esse manejo nas primeiras 24 horas, e ele inclui inclusive o pré-hospitalar. E ele fala nesse guideline que quando você que fatores que levam ao risco de trauma pélvico grave são justamente pelve aberta, e aí assim, eu nem vou incluir muito aqui, mas ele por si só já é, porque é bem raro você ter uma pelve aberta para fora, né, assim, exposta, digamos assim, mais outras lesões graves, mais aumento de sangramento. Isso aqui é muito grave. Em idosos, como eu falei, mesmo traumas de pequena energia podem levar a sangramento importante. Então, você vai priorizar a estabilização pélvica no caso de suspeita de lesão pélvica grave. E lembrar que a fixação pélvica, que eu estou falando do pré-hospitalar ainda, tem que abranger os grandes trocânteres, certo? E particularmente, eu nunca vi essa cinta específica para a pelve, essas duas aqui, essa e essa. Conversando com o pessoal que trabalha no SAMU, um amigo meu lá, ele falou que eles usavam esse fixador de coluna invertido, ou seja, botava a parte de cima da coluna para baixo e envolvia essa parte aqui, envolvia os grandes trocantes com essa parte. Ele fala que consegue uma boa estabilidade pélvica, e é uma sugestão para quem eventualmente não tem essas cintas pélvicas específicas, né? Então, paciente acordado, a sensibilidade do exame é boa, então você vai manipular a pelve ali com parcimônia, e você consegue ter um diagnóstico ali de uma lesão pélvica. Mas pacientes com choque e alteração de consciência, o exame físico não é confiável. Então aquela manipulação da pelve, ela não vai me dar certeza sobre a condição da pelve do paciente, e o ideal é transferir para um grande centro. E aí o editorial que saiu sobre esse guideline, ele fala justamente que um paciente com coma e choque, você deveria suspeitar de trauma pélvico e deveria fazer uma contenção da pelve envolvendo o grande trocânter. Então isso aqui ele já parte para um manejo mais com maior suspeita, né, do trauma de pelve como causa da instabilidade. E aí a Sociedade Mundial de Cirurgia de Emergência trouxe essa classificação do trauma pélvico. Grau 1 são lesões estáveis, grau 2 e grau 3 são lesões potencialmente instáveis, e aqui instáveis eu digo ortopedicamente, né? O 2 são lesões, desculpem, de compressão anteroposterior ou lateral. E o 4 inclui as classificações desculpa, o 2 compressões anteroposterior e lateral. O 3 o deslocamento vertical, geralmente aqui por tentativa de suicídio por pular de edifícios altos. E o 4 é qualquer uma dessas 2 ou 3 que evolua com instabilidade hemodinâmica. Então o 4 tem como componente a instabilidade hemodinâmica, que aqui é só para mostrar para vocês e explicar. Então essa aqui seria a classificação 1, grau 1, grau 2 seria esse nesse quadrado azul, onde você tem compressão lateral aqui em cima e compressão anterior posterior aqui embaixo. E grau 3, o deslocamento vertical, geralmente por tentativa de suicídio em pular de altas altitudes, né? E essas duas classificações, 2 e 3, geralmente podem evoluir para uma estabilidade hemodinâmica, e aí botar o paciente em maior condição de risco, certo? Então a avaliação inicial, ela passa, obviamente, pelo mecanismo do trauma. Você vai ver de que altura o paciente eventualmente caiu, se foi trauma automobilístico, ou se o paciente é idoso e frágil, né? Passa pela resposta fisiológica, e aí inclui aquela tabelinha do ATLS. E aqui eu já gosto de mostrar que no classe 3 e classe 4 do ATLS, como você tem uma pressão arterial diminuída e um aumento da frequência cardíaca, você já tem um índice de choque maior que 1, que é justamente a divisão entre a frequência cardíaca e a pressão arterial sistólica. E aí você também pode usar o sistema de score do trauma. E aí, assim, no caso do hospital de trauma onde eu trabalho, usa o índice de choque e o ABC, mas existem outros que incluem exames séricos, são Base-XS, hemoglobina, e o índice de lesão grave, né? Que ele fala mais de uma avaliação global do trauma, não fala de transtorno maciço, mas é uma avaliação global do trauma, tá bom? Então você pode usar dentro da sua instituição o que você for a rotina, né?
E ainda esses autores que falam da fisiopatologia da lesão pélvica, ele fala em uma avaliação ainda mais simples e pragmática, classificar em estável, borderline, que seriam pacientes que ainda conseguem manter alguma hemodinâmica, mas que têm exames laboratoriais anormais, tem TCE, fratura de fêmur, que mostra uma maior energia do trauma, além de uma possibilidade maior de perda sanguínea, contusão pulmonar, politrauma. O instável é aquele paciente que não respondeu às medidas de suporte e que tem uma pressão arterial sistólica, que está até errado, viu? É menor do que 90. E o extremo é quando tem uma hemorragia incontrolável e que você tem que ativar até mesmo antes de chegar no hospital PTM para o pessoal se preparar. E no que trata aí o manejo de coagulopatia e de sangramentos graves importantes, a gente tem, através do guideline europeu, algumas sugestões, que é a ressuscitação com controle de danos, que é o que eu falei lá no começo, fazer uma reposição volêmica, tentando otimizar uma pressão de 80 a 90 sistólica. Não querer repor o suficiente para mais do que isso, porque você vai aumentar a perda. Se você ainda não corrigiu a causa do sangramento, você repor mais, você vai repor mais a perda, vai perder mais fator de coagulação, né? Então associar sem vasopressores para tentar manter uma cabeça de pressão e um alvo de hemoglobina entre 7 e 9, se possível, porque o sangramento ainda está acontecendo. Se o FAST for positivo, há uma sugestão de já reservar antes do paciente subir a recuperação de células, isso acontece lá no JF. Aquecer ativamente o paciente, porque a hipotermia é um fator de risco para a coagulopatia. Usar precocemente um antifibrinolítico e, em caso de suspeita de hemorragia maciça, o, antes dos exames, você já pode começar a repor tanto a hemoglobina como fibrinogênio. E aí, nesse guideline, ele sugere começar com 2 gramas de fibrinogênio mais concentrado de hemácia, ou uma proporção aí de plasma fresco com concentrado de hemácia 1 para 2, ou ainda fazer plaquetes precocemente, né, já nos começos. Então, nesse início, você pode sim fazer, na suspeita de hemorragia massiva, é, já sem guiar para o exame. Mas o ideal é que você solicite os exames o mais rápido possível para poder, na continuação da reposição, você guiar por exames. Né? Então, monitorização precoce seriada de NR, de TPA, fibrinogênio, plaquetas, né? Isso sai em 20 a 30 minutos, você consegue depois guiar. E, se possível, métodos viscoelásticos que são feitos à beira do leito e você consegue guiar. Então, a qualquer custo, a gente tem que evitar o paciente descer a da ladeira da coagulopatia, né? Que representando aqui a tríade letal ou o diamante letal, como hoje em dia a gente tem falado, que inclui a hipocalcemia, tá bom? Então, ainda na coagulação, lembrar, isso aqui é um motivo até de uma aula, tem gravado no YouTube aí, numa aula que eu dei ano passado no CBA, Congresso Brasileiro de Anestesia, que plasma fresco congelado não serve para repor fibrinogênio, tá bom? Isso aí só depois vocês veem essa aula. A reposição com crio ou com concentrado de fibrinogênio, se fibrinogênio menor do que 50, lembre-se que esse momento aqui já deve ter chegado os exames, aí você pode fazer 3 a 4 gramas, que corresponde a 3 a 4 frascos ampola, a depender do frasco ampola que tem de 1 ou 2 gramas, e 15 a 20 bolsas de crio. O guideline ele traz ainda que você pode fazer o concentrado de complexo protrombíneo se não resolver o distúrbio de coagulação após a correção do fibrinogênio, certo? Mas tem um risco de complicação tromboembólica, já que é desbalanceado, você dá uma carga muito alta de fator de coagulação. Ainda assim, plaquetas menores que 50 mil você deveria repor, se TCE é menor do que 100, e sempre monitorizar e corrigir o cálcio. Então, isso aqui é o guideline, o algoritmo que a gente usa lá no JF, né? Inicialmente, a hemorragia maciça, você vai começar com transamin 4+4, em 10 minutos depois correr contínuo em 8 horas, tentar fazer medidas de contenção não definitivas do sangramento, como cinta pélvica, que é o que é o nosso caso aqui, identificar risco de coagulopatia e instabilidade, né? E aqui a gente usa o ABC e o índice de choque. Reanimação, acesso venoso, reposição de fluidos, lembrar que você não vai querer voltar para uma pressão normal, né? É uma reanimação com contenção de danos, uma permissividade na hipotensão, aquecer o paciente, fazer fluidos, oferecer oxigênio, corrigir hipocalcemia e acidose, né? Pedir os exames, e aqui ele sugere quais exames pedir,
né? E iniciar a transfusão ainda sem os exames. Com os exames, você vai ter as metas de manter um fibrinogênio maior que 150, na verdade que os gatilhos, né? Manter um TTPA com relação maior do que 1,5, um HB 7 a 9, que corresponde obviamente, e plaquetas aqui, como eu falei anteriormente. Então, o objetivo inicial, apesar de tudo isso que eu falei, é controlar o sangramento. E nesse ponto especificamente, é fundamental o papel do anestesiologista, certo? O tratamento, a mortalidade quando você não corrige menos você demora mais do que 60 minutos para corrigir o sangramento, você chega a mais de 60% de mortalidade. E o que é que a gente tem? Eu não vou ensinar ninguém a fazer os procedimentos, mas a ideia aqui é sensibilizar o anestesista para participar do processo de decisão em ser o gerente do paciente nesse momento. Então, o que é que a gente tem para resolver o sangramento? Fixação externa, tamponamento pélvico, que é que você bota compressos ali na pelve pré-peritoneal para poder conter aquele sangramento, diminuir o volume vazio que esse sangue possa ocupar, embolização arterial e o IBOA, que eu vou chamar aqui de IBOA, mas é um balão intraórtico de ressuscitação, tá bom? Então, essas são as possibilidades terapêuticas, a gente vai falar um pouco sobre elas, né? Fixação externa todo mundo sabe. Ao reduzir a instabilidade, você diminui a expansão do hematoma, reduz o volume da pelve e faz uma força contra o eventual tamponamento pélvico que você vai fazer, tá bom? Lembrar que na fixação pélvica você tem que livrar o abdômen para uma possível laparotomia e também livrar a região inguinal para acesso à embolização. Se possível, se você, por exemplo, fez o FAST e deu negativo, certo? Porque às vezes ter o sangramento abdominal é também importante, você não vai esperar isso, mas se possível fazer antes da laparotomia, principalmente se o FAST for negativo. O tamponamento pélvico, lembre que eu falei lá nos primeiros slides, que o principal mecanismo de sangramento é venoso, o principal fonte de sangramento é venoso. Então aí é onde entra o tamponamento pélvico e não a embolização, certo? O tamponamento pélvico vai ser muito mais direcionado ao sangramento venoso, enquanto que a angioembolização vai ser mais direcionado ao sangramento arterial, certo? Então é uma medida fácil e rápida. E a angioembolização, Germano? Bom, a gente vai dar alguns dados da literatura, mas eu adianto aqui que é um método complementar, geralmente indicado após deteriorização, quando você fez o tamponamento e a fixação pélvica, né? Então ele considera, esse autor aqui dessa revisão de 2020, que o pré-requisito seria a estabilização e controle de outras fontes de sangramento. E por ser um método complementar, ela pode ser necessária em até 13% dos pacientes após estabilização. Em um trabalho de 2016, eu vou citar outros, quando comparando angioembolização com tamponamento pélvico separados, a angioembolização aumentou a mortalidade, certo? Então, a maior indicação de angioembolização, claro, a gente vai ver no nosso algoritmo, é paciente estável, foi para tomografia, viu sangramento arterial e você faz ali a embolização daquele vaso que está sangrando. Então, e se você tiver suspeita de sangramento arterial, você pode, né, preparar a sala da embolização enquanto está fazendo a fixação pélvica e o tamponamento pélvico. Aí só lembrar que esse trabalho, ele cita aqui de 2016, ele mostrou que o tempo entre o preparo e a execução do tamponamento mais a fixação foi menor, desculpa, do que o tempo de preparo da sala da angioembolização, certo? Então, enquanto você está preparando a sala da embolização, se tiver alguma suspeita, você já pode ganhar esse tempo e fazer logo a avaliação e fazer o tamponamento e a fixação externa, tá bom? Então, isso é muito importante. Então, esse trabalho aqui comparando tamponamento pélvico e angioembolização mostrou que o tamponamento pélvico diminuiu o tempo entre a admissão e o tratamento, diminuiu a transfusão em 24 horas. Apesar disso, alguns pacientes ainda assim foram para a embolização, certo? E 4 foram a óbitos de não causa, associados a não causa hemorrágica, enquanto que na angioembolização foram óbito foram 6 óbitos, tá bom? Esse outro trabalho que também comparou tamponamento peritoneal pélvico e angioembolização mostrou que apesar de a angioembolização ter recebido um menor índice global de choque, certo? Na média,
O, Ainda houveram 5 óbitos, 2 de causa sanguínea, e o tamponamento pélvico, como eu falei anteriormente, também teve uma diminuição no tempo de tratamento, apesar de uma transfusão semelhante, e ainda assim 6 pacientes realizaram angiografia. Onde é que eu estou querendo chegar nesse trabalho? É que esses métodos, eles não são, obviamente, excludentes, obrigatoriamente excludentes, certo? Eles podem ser complementares. E pelo tamponamento pélvico trazer mais uma oferta de um tratamento mais precoce, ele poderia valer a pena, certo? E aí o Riboa, né, que eu falei, aquele balão intraórtico, ele é mais estudado até em sangramentos mais altos para evitar uma toracotomia para acompanhamento aórtico, né? Então é um procedimento de controle de danos, tem uma curva de aprendizagem. Alguns trabalhos mostram aumento de mortalidade, e a pergunta é se ele pode ser usado em combinação com o tamponamento pélvico, que a gente vai falar um pouco. Primeiro, esse aqui de 2018, esse trabalho de 2018 foi um serviço que avaliou uma experiência de 20 anos, 32 pacientes, e a indicação do Riboa era instabilidade extrema, ou pressão arterial menor do que 60 na admissão, ou menor do que 90 após reposição volêmica. Bom, como tipo assim, pode ser considerado como medida salvadora, porém esteve associada a uma mortalidade alta, né? Complicações vasculares, diálise e rabdomiólise grave. Então, assim, é uma medida salvadora, né? Não é para indicar de rotina, certo? Já esse, em 2021, também uma análise retrospectiva comparou pacientes submetidos ao tamponamento pélvico, Riboa, ou associação dos dois, certo? Ele mostrou que o Riboa diminuiu tanto a mortalidade em 24 horas, quanto mortalidade hospitalar. Porém, ele fala que precisa de mais estudos. Então, a primeira que falava com medida salvadora, esse aqui de 2021 deu uma conotação aqui um pouco de esperançosa do efeito desse tratamento. Porém, em 2024 saiu esse trabalho que avaliou 35 pacientes, né, retrospectiva, através de uma base de dados prévia, né, e fez um pareamento por score de propensão, não mostrou vantagem do Riboa. O autor, claro, fala da pequena amostragem e que é difícil comprovar determinada benefício por ser tão infrequente, por ser uma situação tão crítica, né? E aí, esse trabalho aí não fala só do Riboa, ele comparou a abordagem endovascular com o tamponamento pélvico, né? Uma análise retrospectiva. É complicado você usar a embolização e o Riboa porque são situações diferentes, né? A embolização você vai, geralmente o paciente não está tão estável quanto está na indicação do Riboa. Então, o tamponamento pélvico, apesar de apresentarem maior gravidade a partir de um LHB prévia menor e maior transfusão pré, diminui o tempo para o início do tratamento e duração do tratamento, diminui a mortalidade por hemorragia aguda e a mortalidade total foi semelhante. Então, assim, ainda fica questionável se o Riboa tem um papel significativo na abordagem do trauma pélvico grave. Então, o que sugere esse autor é que o Riboa pode estar indicado em pacientes hipotensos, quando ele pode ser realizado à beira de leito, né? Ou seja, não dá para eu esperar ir para o centro cirúrgico para eu usar o Riboa em relação ao tamponamento pélvico. Então, se ele é feito ali na emergência, teoricamente você poderia fazer sentido, guiado por raio-x, né? Fazer sentido fazer enquanto sobe para a sala e tal. Faz um controle apenas temporário do sangramento, com seus riscos da oclusão aórtica, né? É uma alternativa mais indicada à toracotomia para acampamento aórtico, então quando o sangramento é mais alto e não pélvico. E a gente tem que comparar aí a questão do benefício, né? Porque tem um benefício intuitivo, certo? Porém, existe uma curva de aprendizagem e existe um risco de iatrogenia. Aqui essa revisão de 2024 só trouxe aqui para mostrar o benefício da fixação externa em relação à mortalidade, o benefício do tamponamento em relação ao tamponamento pélvico em relação à mortalidade, o benefício até da embolização arterial então em relação à mortalidade, ou seja, mostrando que essas três ferramentas podem ser utilizadas no tratamento do trauma pélvico. Não mostrou benefício quando comparou essa revisão tamponamento pélvico em embolização arterial, mas lembrar que o mecanismo de sangramento é principalmente venoso e o tamponamento pélvico vai atuar principalmente no mecanismo venoso.
Já o Riboa, houve um aumento de mortalidade nessa revisão. Assim, só deixar o Riboa aí em stand-by. Então, o que é que ele conclui? Os tratamentos hemostáticos específicos podem variar com base nas características e na expertise do centro de traumas individuais. Em instalações sem acesso a procedimentos intervencionistas, o tamponamento pélvico surge como principal intervenção hemostática para pacientes com fraturas pélvicas hemodinamicamente instáveis após a fixação externa. Então, para mim, ele resume o contexto. Então, o protocolo ele tem que incluir fixação pélvica precoce, certo? Tamponamento pélvico pré-peritoneal e angioembolização se a instabilidade persistente. Baseado nisso, a gente tem vários guidelines. Eu fiz um mais enxuto, né? Não vou ler todos aqui, a gente vai perder um tempão, mas só mostrei que inclui tamponamento pré-peritoneal, estabilização pélvica, Reboa aqui nesse caso, angioembolização, mesma coisa, estabilização, tamponamento pré-peritoneal, Reboa se for para contemporizar e angiograma, então tem que conter isso tudo. Mais uma vez aqui eu achei esse que é até um pouquinho mais completo, já que ele inclui a possibilidade de laparotomia em caso de FAST positivo, que muitos outros eles nem incluem isso. Porém, ele também traz uma priorização da embolização, o que dentro desse contexto eu não acho muito vantajoso, como eu já expliquei anteriormente. Então, esse outro também traz, passar aqui rapidinho para ir para o nosso logo, né? A TLS, a excitação, estabilidade hemodinâmica, porque se não for, você vai para a tomografia. Se não tem estrajamento, não é cirúrgico. Com estrajamento, você vai para a angioembolização. Se houver outras lesões, você vai para uma cirurgia de controle de danos. Se houver instabilidade, você vai para a estabilização mecânica. Se continuar a instabilidade hemodinâmica, ele ainda sugere tamponamento pélvico. Se ainda houver estabilidade, cirurgia de controle de danos. Se ainda houver instabilidade, angioembolização. Então, lembre-se que está incluso tudo isso aí que eu falei, tamponamento pélvico. E aí eu fiz um protocolo um pouquinho mais enxuto, que é assim, fratura pélvica. Hemodinâmica é estável? Se está estável, vai para anjo TC, vê se tem vazamento. Se tem vazamento, angioembolização. Se não tem, não é cirúrgico, vai para a UTI para monitorizar. Sempre reavaliar. Se não está estável hemodinamicamente, você já vai ver a partir de score de risco se vale iniciar o PTM, vai para o FAST. O FAST deu negativo e está instável, muito provavelmente é um trauma pélvico grave, você vai para fixação externa e para o tamponamento. Lembrando, se você tem estrutura e é expert por Riboa, pode ser possível incluir no seu protocolo, certo? Se o FAST é positivo, você vai para a laparotomia, porque você pode ter um sangramento abdominal que seja mais importante, mas não vai esquecer nem a fixação, nem o tamponamento pélvico e considerar isso precocemente. Se estabilizou, vai para a UTI. Se não, se você fez tudo, você vai para angioembolização. Então essa seria a ideia. Ele ainda sugere aqui a indicação do Riboa, né? Hemodinâmica estável com FAST, sangramento aórtico e torácico negativos, desde que não atrase os tratamentos, desde que seja feita a beira de leito e sempre avaliando a expertise e o risco de complicações. Então, a estabilidade hemodinâmica é um conceito temporário, dependendo do momento em que observamos o paciente, ou seja, a qualquer momento ele pode afundar. Então, qual é o papel do anestesiologista? É o gerenciamento do paciente no total. E aí inclui manejo hemodinâmico, manejo da coagulação e não esquecer do ortopedista, porque até é uma piadinha, porque ele sempre fica por último e às vezes quando você vai fixar a pelve já é tarde demais. Era isso. Muito obrigado.